E marido se casa com a mulher dos sonhos, e o que ela oculta no rosto vai te deixar sem ar. Luana estava apenas a alguns passos de assinar os papéis do divórcio quando sua vida tomou um caminho que ela nunca poderia imaginar. Em um dia nublado de abril, enquanto a cidade de Belo Horizonte se preparava para a chuva, um boletim de jornal estalou nas mãos de sua vizinha, cheio de letras garrafais e uma foto perfeitamente iluminada de Alexandre ao lado de Carol, sua nova esposa. A manchete era de fazer qualquer um prender a respiração. O líder de vendas se casa com a beleza do secular. Mas não era apenas a beleza de Carol que fazia a história frenética. Era o mistério dela, que a acompanhava como uma sombra. Um segredo oculto bem ali embaixo de sua pele impecável. Luana lutou para controlar a dor que crescia em seu peito. Os anos passados ao lado de Alexandre pareciam ter sido apagados em um instante. Para ele, tudo eram fachadas. O carro luxuoso, os eventos sociais, a busca em... Os estudantes não falavam apenas de beleza, mas de algo mais profundo. Uma cicatriz, talvez, um segredo que ela escondeu com tanto esmero que poderia deixar qualquer um sem ar. E ali estava Luana, prestes a deixar tudo para trás, mas incapaz de ignorar a inquietação que a consumia. Na sala de espera do cartório, o nervosismo tomou conta. Os papéis no interior da pasta escorregavam como suas esperanças. Antes de decidir, um telefonema escandaloso de uma amiga pegou desprevenida. Luana, você não sabe. O que aconteceu com o passado da Carol vai te chocar. O coração de Luana disparou. De repente, a certeza de um futuro sombrio deu espaço à curiosidade. Carol, a mulher perfeita, com um passado obscuro, isso não poderia ser verdade. A tensão no ar era palpável. Olhares cúmplices se cruzavam entre os presentes e murmúrios fragmentados reverberavam em seu ouvido. Você viu o jeito que olhou para ela? Ninguém sabe o que aconteceu em 2005. O que será que acontecera naquela época? O que poderia fazer com que a aura de perfeição da nova esposa de Alexandre se desgastasse em um segundo? Luana estava paralisada, presa entre a necessidade de desmascarar uma mentira e a sua própria luta interna. Ela tinha que decidir, seguir em frente ou se prender a um passado que não lhe pertencia mais. Diante da porta do cartório, ela hesitou, pois a verdadeira liberdade nunca foi sobre Alexandre e Carol, mas sobre quem ela se tornaria. Então a pergunta ressoou dentro dela. O que realmente importa em um relacionamento? Como se encontrar em meio a um mundo repleto de superficialidades e enganos? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições. E me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Luana hesitou diante da porta do cartório. Seu coração batia forte, uma mistura de medo e esperança. Mas a curiosidade sobre Carol pulsava ainda mais forte. O que poderia ser tão chocante? O que poderia manchar a imagem da mulher perfeita? Antes que pudesse decidir, o clima carregado do dia mudou. Um grito cortou o ar. O som veio de fora, ecoando pelos corredores do cartório. Ouvindo murmúrios apressados, Luana se virou. A sala estava empolvorosa. As pessoas estavam de pé, tentando ver através das janelas embaçadas. Ela se aproxima cautelosamente,
seus passos se arrastando como se estivessem grudados ao chão. "O que foi?" perguntou a uma mulher próxima, que seu rosto estava pálido. A mulher apontou para a rua. Luana se espremia entre as pessoas até conseguir uma visão mais clara. O que ela viu a fez engasgar. Um carro esportivo prateado, o mesmo que Alexandre sempre exibira, estava parado no meio da rua. E não estava vazio. Um corpo caído na calçada, contorcido em posições impossíveis. Todo o ar na sala pareceu sumir. O povo sussurrava em choque, enquanto a cena horrenda se desenrolava. Luana não conseguia desvendar o que estava acontecendo. O que seria aquele corpo? O motorista? Um espectador? Uma sirene ao longe cortou o silêncio cada vez mais perto. Em meio ao tumulto, uma figura apareceu. Carol. Ela estava na porta do cartório, com um rosto pálido e olhos arregalados. Parecia perdida, como se tivesse visto um espírito. Mas o que ninguém percebeu foi a maneira como seu corpo temia. Quase como se ela tivesse um segredo que não conseguia mais segurar. "Você conhece essa pessoa?" Alguém gritou da multidão. O coração de Luana acelerou. O que estava acontecendo? Era como se Carol tivesse sido atingida por um raio, paralisada, sem saber o que fazer. Então um grupo de jornalistas chegou, fazendo perguntas rápidas. "Quem é? O que aconteceu?" Mas o que mais chamava a atenção de todos era o modo como Carol reagia. Ela parecia mais pálida a cada instante, os braços se fechando em torno de seu corpo, como se estivesse tentando se proteger de algo invisível. Luana não pôde evitar. Um impulso a fez sair do cartório, correndo para o meio do caos onde o corpo estava. Estava tão perto, o cheiro de borracha e metal era forte no ar. A multidão estava empolvorosa, e quando chegou mais perto, a verdade saltou aos seus olhos. O homem estirado no chão tinha uma tatuagem visível, um desenho que Luana conhecia muito bem. "Alex!" ela gritou em choque. Era Alexandre, seu ex-marido, caído ali sem vida. O grito dela ecoou e fez o murmúrio crescer. O tempo pareceu parar. Diante daquele horror, tudo que Luana havia sentido em relação a Alexandre se esvaiu. Ela só conseguia pensar no que a vida de Carol representava. O que ela realmente escondia. E por que Alexandre estava ali. Mais uma vez, viu Carol de longe, agora em lágrimas. Mas havia algo em seu olhar que fez Luana tremer. Parecia uma mistura de alívio e medo, como se o passado finalmente tivesse alcançado todos. Os sussurros aumentavam. As pessoas especulavam. Tentavam ligar os pontos. Carol sabia de algo. Ela tem um segredo. O que seria? O medo tomou conta de Luana. E se a revelação que a amiga anunciara no telefonema se confirmasse? E se Carol não fosse a mulher dos sonhos, mas sim a responsável pela queda de Alexandre? Diante do corpo inerte, Luana fechou os punhos. O peso da verdade estava prestes a explodir. Havia muita coisa que ainda precisava ser desvendada. O que seria da vida dela agora? E o que mais estava escondido sob a superfície daquela cena trágica? A curiosidade ficava cada vez mais insuportável. Luana estava paralisada, seus olhos fixos em Alexandre, caído ali, sem vida. O coração dela disparava. A dor cortava como uma faca. As pessoas à sua volta sussurravam, mas ela não ouvia. O que estava diante dela era uma cena inacreditável, uma tragédia que transformava sua vida em um pesadelo. De repente, um grito agudo cortou o ar, puxando-a de volta à realidade. Era Carol.
A expressão dela estava distorcida, um misto de medo e desespero. Luana observou intrigada. Havia algo nos olhos de Carol que parecia familiar. E nesse momento, tudo mudou. A multidão se afastou lentamente e Luana percebeu que um segundo corpo estava no chão, semi-oculto sob o carro esportivo, com os joelhos tremendo. Luana se esforçou para ver melhor. O que ela enxergou fez seu estômago girar. O corpo de uma mulher, Joanete. Aquela mulher era uma antiga colega de Carol, uma garota que desaparecera anos atrás, envolta em mistério. A lembrança daquele caso ressoou em sua mente como um eco distante. As notícias sobre o desaparecimento de Joanete ainda estavam frescas quando Luana e Alexandre casaram. Como alguém poderia esquecer? Luana ficou paralisada, quase incapaz de processar. Carol, a mulher dos sonhos? Ela poderia ser a chave para o mistério que a cidade supunha ter ficado para trás. O que Carol realmente sabia? O que estava escondido sob aquela fachada perfeita? Carol agora estava mais pálida, quase em estado de choque. Quando os policiais chegaram, Luana se lembrou da amiga que a havia alertado sobre o passado de Carol. A tensão na sala aumentou. Vozes subiam na multidão, cada uma lançando palpites, conectando pontos que pareciam desconexos. Eu sabia que algo não estava certo e ela deve ter algum envolvimento, explodiam pelos cantos. Carol olhou para Luana e por um instante seus olhares se cruzaram. Em suas íris, Luana viu terror e, de alguma forma, um pedido de ajuda. Mas antes que qualquer palavra pudesse sair da boca de Carol, um policial, sério, começou a fazer perguntas. Quem são os envolvidos? Ele gritou, tentando controlar a situação. O caos ao redor se acalmou, mas não aquele nó na garganta de Luana. Ela sentiu que estava na linha de frente de algo muito maior do que apenas um acidente. A cada pergunta, o medo de Carol parecia crescer, como se cada sílaba a empurrasse para mais perto de um abismo. Luana percebeu que algo estava totalmente errado. Carol sabia muito mais do que deixava transparecer. Então houve um giro inesperado. Um dos repórteres, daquele jeito invasivo que só eles têm, perguntou diretamente: Carol, o que aconteceu entre você e Joanete? O que exatamente você esconde dela? O silêncio foi ensurdecedor. Luana sentiu a tensão eletrocutante no ar. O passado de Carol havia voltado para assombrá-la. Antes que qualquer resposta pudesse ser dada, uma figura conhecida apareceu. Lia, a melhor amiga de Carol, com um olhar decidido. Ela atravessou a multidão como um tornado e, com um gesto dramático, puxou de dentro da bolsa dela um antigo caderno. A multidão observava, com olhos arregalados. Você quer que conte a verdade? Carol! Lia disparou, e a voz dela tremia com a emoção. A situação ganhou um novo peso. O caderno, Luana reconheceu, era o diário de Joanete. A história que parecia simples agora estava repleta de segredos, e Luana não sabia se deveria acreditar em tudo o que viu. Sua mente girava. Ela não queria ver mais, sentir o peso daquela revelação. O que realmente acontecera entre as duas mulheres, e o que isso significava para Carol e Alexandre. O corpo de Alexandre ainda estava ali. A cena do acidente era real. Mas o mistério que girava ao redor de Carol e de Joanete parecia muito mais sombrio.
A curiosidade tomava conta de Luana. Ela precisava saber o que aconteceria em seguida. O que mais estava escondido nesse emaranhado de vidas? O ar estava cheio de perguntas, e Luana sentiu que a verdade poderia ser muito mais prejudicial do que qualquer desilusão. Luana estava paralisada, seus olhos fixos em Alexandre, caído ali, sem vida. O coração dela disparava. A dor cortava como uma faca. As pessoas ao seu redor sussurravam, mas ela não ouvia. Todo o caos parecia distante, e sua mente girava em um misto de choque e confusão. O que toda aquela cena significava? Carol estava em estado de choque, pálida como um fantasma, e os olhares que a cercavam eram cheios de curiosidade e desprezo. Enquanto Luana observava, Lia se destacou na multidão. Ela não estava apenas segurando o caderno. Havia uma força em sua expressão, uma determinação que quase era palpável. A tensão crescia e Luana se aproximou um pouco mais. "Carol, você precisa explicar!" gritou Lia. Sua voz soou como um estalo em meio ao murmúrio crescente. A multidão se aquietou, todos com os ouvidos atentos. O que havia nesse diário? "Eu não posso", Carol respondeu, suas mãos tremendo. O desespero em sua voz era evidente, mas havia algo mais, algo oculto nas sombras de seu olhar. Luana sentia que as peças estavam todas se movendo. Então, como um raio em um céu limpo, o inesperado aconteceu. Um homem surgiu entre a multidão, sua presença imponente, atraindo olhares instantaneamente. Ele era familiar, mas Luana não conseguia colocar os dedos sobre isso. Com um gesto, ele empurrou os repórteres para o lado e se aproximou de Carol. "Chega! É hora de dizer a verdade", ele disse, sua voz grave cortando o ar pesado. Luana ficou sem ar. Ele estava de terno, impecável. Seu rosto era conhecido. Era Rafael, o irmão mais velho de Janete. O irmão que todos pensavam ter desaparecido anos atrás, junto com a irmã. "Rafael, o que você está fazendo aqui?" Carol gaguejou, seus olhos arregalando. Um frio cortante percorreu a espinha de Luana. O que ele tinha a ver com tudo isso? "Eu estou aqui para saber a verdade! Você matou minha irmã. E tudo isso foi apenas um jogo para você." O grito de Rafael ecoou, transformando toda a cena em um clamor de dor e revelação. O choque percorreu a multidão. Luana sentiu que o chão se movia sob seus pés. Eu não. Carol balbuciou suas palavras esfareladas. "Você acha que as coisas de 2005 vão ser esquecidas? Estou aqui para trazer a verdade à tona", disse Rafael enquanto os olhares se voltavam para ele, capturados por cada palavra. "E se Alexandre estava com você, ele também estava envolvido." Luana não podia acreditar. Secretos no passado? Conexões que todos tinham ignorado? No instante, a ideia de Carol como uma vítima começou a se dissipar e um novo quadro se formar. A imagem de uma mulher fatal, manipuladora, tomando forma na mente da multidão. "Não é mentira!" gritou Carol, mas sua defesa soou vazia. O pânico no rosto dela simplesmente não combinava com suas ações anteriores. Luana observava, o coração pesado. O que realmente aconteceu entre elas? O que mais estava escondido? E como um eco distante, Rafael continuou. "Você não pode escapar, Carol. Eu vou descobrir toda a verdade. E se você tiver alguma ligação com minha irmã..." Pam, pam. Sua voz explodiu em um crescendo de raiva. A cena transformou-se em um espetáculo de revelações. Os murmúrios correndo como incêndio pela multidão. Os repórteres,
Agora excitados, começaram a gritar perguntas, tentando cercar Rafael e Carol com suas câmeras e microfones. A confusão estava em alta. Luana estava aturdida. O que mais ela não sabia? O que mais tinha se desenrolado naquela teia de mentiras e segredos? O tempo parecia suspenso, mas estava claro que as verdades estavam se desenhando. E Luana percebeu então que ela estava no centro de tudo isso. A linha entre o certo e o errado se tornara tão turva, e a verdade que todos buscavam poderia acabar sendo mais devastadora do que qualquer um poderia imaginar. Agora, o que faria com essa descoberta? O que ela realmente sabia sobre Carol, Alexandre e até mesmo sobre si mesma? O ar ao redor estava denso e Luana sabia que essa história ainda tinha muitos desdobramentos a mostrar. Luana estava paralisada, seus olhos fixos em Alexandre, caído ali sem vida. O coração dela disparava, a dor cortava como uma faca. As pessoas ao seu redor sussurravam, mas ela não ouvia. Todo o caos parecia distante, e sua mente girava em um misto de choque e confusão. O que toda aquela cena significava? Carol estava em estado de choque, pálida como um fantasma, e os olhares que a cercavam eram cheios de curiosidade e desprezo. Enquanto Luana observava, Lia se destacou na multidão. Ela não estava apenas segurando o caderno. Havia uma força em sua expressão. Uma determinação que quase era palpável. A tensão crescia e Luana se aproximou um pouco mais. "Carol, você precisa explicar!" gritou Lia. Sua voz soou como um estalo em meio ao murmúrio crescente. A multidão se aquietou, todos com os ouvidos atentos. O que havia nesse diário? "Eu não posso!" Carol respondeu, suas mãos tremendo. O desespero em sua voz era evidente, mas havia algo mais. Algo oculto nas sombras de seu olhar. Luana sentia que as peças estavam todas se movendo. Então, como um raio em um céu limpo, o inesperado aconteceu. Uma mulher de vestido vermelho surgiu abruptamente na multidão, seu olhar fixo e incisivo. Os cabelos desgrenhados e a maquiagem borrada denunciavam que ela estava em crise. Quando Luana deu um passo para frente, o coração acelerado, a mulher soltou um grito que cortou o ar. "Carol, você não pode fugir do que fez. É hora de você pagar pelo que merece." Sua voz ecoava como um trovão entre aqueles que observavam, chocando a todos. Luana sentiu um frio na barriga. O que aquela mulher tinha a ver com tudo isso? A multidão se dividiu enquanto a mulher se aproximava. Luana sentiu impulso. Queria saber o que estava acontecendo. Mas antes que pudesse fazer qualquer coisa, a mulher puxou um colar do pescoço e o levantou, um brilho metálico iluminando o seu rosto. "Você se lembra desse colar, Carol? O que você fez com Joanete? Com a minha irmã?" As palavras dela eram como punhais cavando-se no ar carregado. Luana ficou paralisada. Joanete, a mulher desaparecida, agora era parte daquela conversa. As expressões mudaram. Carol começou a tremer, seu rosto pálido se tornando quase fantasmagórico. Eu não fiz nada!" ela gritou, mas a voz soava frágil, como se uma onda de lembranças terríveis a atingisse. A mulher avançou, colocando o colar na frente de Carol.
Esse colar era dela. Você sabe disso. Veio de você, certo? Você sabe a verdade do que aconteceu naquela noite. O murmúrio da multidão cresceu, as pessoas trocando olhares de espanto e confusão. O que exatamente estava acontecendo? As lágrimas de Carol escorriam e ela parecia um animal encurralado. A cada segundo que passava, o peso da verdade parecia apertar ainda mais seu coração. Luana se aproximou, sentindo que precisava ouvir. Carol, o que você fez? Luana perguntou, a voz quase um sussurro. O silêncio a envolveu. O caos ao redor estava prestes a se transformar em um furacão de revelações. Ela não matou ninguém. Não pode ser assim, gritou Lia, tentando proteger a amiga. Mas a mulher de vestido vermelho não parecia comovida. Você ainda vai acreditar na mentira dela? O mundo inteiro está prestes a saber a verdade. De repente, um grito cortou a tensão. Um homem, de aparência autoritária, surgiu da multidão. Polícia, afastem-se! Ele gritou, sinalizando que a situação estava prestes a ser controlada. O tumulto crescia, mas no fundo, Luana sabia que tudo estava prestes a mudar. À medida que o homem se aproximava, a mulher em vermelho, com um olhar furioso, desferiu um golpe em direção a Carol. Mas foi interrompida quando os policiais a seguraram. A cena estava fora de controle. Luana sentiu um nó na garganta. Não era apenas uma questão de verdades escondidas. Aqueles segredos iam muito além. Era uma teia de mentiras, uma história que havia sido tecida por anos e que agora estava prestes a ser desmantelada diante de seus olhos. Você tem que ver, Luana! A história é muito mais profunda do que parece. Você ainda não entendeu qual é o verdadeiro segredo! Gritou a mulher em vermelho, enquanto era levada pelos policiais, seus olhos fixos em Carol. Nesse momento, um novo ângulo se formou. A vida de cada um ali estava prestes a ser virada de cabeça para baixo. Decisões que foram tomadas em um passado esquecido estavam prestes a voltar. E com isso, Luana percebeu que talvez ela também tivesse um papel a desempenhar nessa história. O que ela sabia? O que mais precisava descobrir? Enquanto a cena se desenrolava, Luana soube que não havia como escapar. A verdade, como uma tempestade, estava prestes a atingir a todos e ninguém sairia ileso. Luana estava paralisada, seus olhos fixos em Alexandre, caído ali, sem vida. O coração dela disparava, a dor cortava como uma faca. As pessoas ao seu redor sussurravam, mas ela não ouvia. Todo o caos parecia distante e sua mente girava em um misto de choque e confusão. O que toda aquela cena significava? Carol estava em estado de choque, pálida como um fantasma, e os olhares que a cercavam eram cheios de curiosidade e desprezo. Enquanto Luana observava, Lia se destacou na multidão. Ela não estava apenas segurando o caderno. Havia uma força em sua expressão, uma determinação que quase era palpável. A tensão crescia e Luana se aproximou um pouco mais. Carol, você precisa explicar! Gritou Lia. Sua voz soou como um estalo em meio ao murmúrio crescente. A multidão se aquietou, todos com os ouvidos atentos. O que havia nesse diário? Eu não posso! Carol respondeu, suas mãos tremendo. O desespero em sua voz era evidente. Mas havia algo mais, algo oculto nas sombras de seu olhar. Luana sentia que as peças estavam todas se movendo.
Então, como um raio em um céu limpo, o inesperado aconteceu. Uma mulher, de vestido vermelho, surgiu abruptamente na multidão. Seu olhar fixo e incisivo, os cabelos desgrenhados e a maquiagem borrada denunciavam que ela estava em crise. Quando Luana deu um passo para frente, coração acelerado, a mulher soltou um grito que cortou o ar. Carol, você não pode fugir do que fez. É hora de você pagar pelo que merece. Sua voz ecoava como um trovão entre aqueles que observavam. Chocando a todos, Luana sentiu um frio na barriga. O que aquela mulher tinha a ver com tudo isso? A multidão se dividiu enquanto a mulher se aproximava. Luana sentiu um impulso. Queria saber o que estava acontecendo. Mas, antes que pudesse fazer qualquer coisa, a mulher puxou um colar do pescoço e o levantou. Um brilho metálico iluminando seu rosto. Você se lembra desse colar, Carol? O que você fez com Joanete? Com a minha irmã? As palavras dela eram como punhais, cavando-se no ar carregado. Luana ficou paralisada. Joanete, a mulher desaparecida, agora era parte daquela conversa. As expressões mudaram. Carol começou a tremer, seu rosto pálido se tornando quase fantasmagórico. Eu não fiz nada! Ela gritou, mas a voz soava frágil, como se uma onda de lembranças terríveis a atingisse. A mulher avançou, colocando o colar na frente de Carol. Esse colar era dela. Você sabe disso. Veio de você, certo? Você sabe a verdade do que aconteceu naquela noite. O murmúrio da multidão cresceu. As pessoas trocando olhares de espanto e confusão. O que exatamente estava acontecendo? As lágrimas de Carol escorriam e ela parecia um animal encurralado. A cada segundo que passava, o peso da verdade parecia apertar ainda mais seu coração. Luana se aproximou, sentindo que precisava ouvir. Carol, o que você fez? Luana perguntou, a voz quase um sussurro. O silêncio a envolveu. O caos ao redor estava prestes a se transformar em um furacão de revelações. Ela não matou ninguém! Não pode ser assim! Gritou Lia, tentando proteger a amiga. Mas a mulher de vestido vermelho não parecia comovida. Você ainda vai acreditar na mentira dela? O mundo inteiro está prestes a saber a verdade. De repente, um grito cortou a tensão. Um homem de aparência autoritária surgiu da multidão. Polícia, afastem-se! Ele gritou, sinalizando que a situação estava prestes a ser controlada. O tumulto crescia, mas no fundo, Luana sabia que tudo estava prestes a mudar. À medida que o homem se aproximava, a mulher em vermelho, com um olhar furioso, desferiu um golpe em direção a Carol. Mas foi interrompida quando os policiais a seguraram. A cena estava fora de controle. Luana sentiu um nó na garganta. Não era apenas uma questão de verdades escondidas. Aqueles segredos iam muito além. Era uma teia de mentiras, uma história que havia sido tecida por anos e que agora estava prestes a ser desmantelada diante de seus olhos. Aquele homem que havia se intrometido começou a falar. Você não sabe o que está fazendo. A verdade sobre o que aconteceu com Joanete é muito mais sombria do que todos pensam. E Carol não é a única envolvida. Ele se virou para a multidão, fechando os olhos por um momento. Ela não era a única namorada de Alexandre. Os murmúrios se intensificaram. O que ele estava dizendo?
Um silêncio mortal se espalhou, enquanto as palavras dele começavam a ser absorvidas. É isso mesmo. A verdade é que Carol e Joanete se conheciam, mas não eram apenas amigas. Elas tinham um segredo. Um triângulo amoroso com o próprio Alexandre. O que ninguém sabe é que eu sou o pai de Joanete. O impacto das palavras fez Luana perder o equilíbrio. A multidão ficou em choque. Você está mentindo! Gritou Carol, agarrando-se ao colar. Mas a certeza na voz do homem a desmantelou. Todos estavam olhando, a atenção dividida entre ele e ela. Se eu não tivesse chegado a tempo, você nunca teria feito o que fez naquela noite. Joanete tinha que ir embora, e eu não consegui proteger minha filha. Seus olhos estavam ardendo em um misto de dor e raiva. Luana não conseguia processar tudo isso. Joanete era filha de um homem que agora estava ali, enfrentando Carol. As conexões estavam se formando em sua mente de maneira caótica. O que mais havia escondido? A verdade ecoava como um sino nas profundezas de sua alma. Havia algo muito mais profundo e obscuro nesta teia de vidas interligadas. O passado de cada um estava voltando de maneira implacável. E agora Luana estava mais do que pronta para descobrir tudo. O que mais estava escondido atrás de cada sorriso, cada segredo e cada lágrima. A cena estava prestes a explodir em revelações. A única certeza era que tudo estava prestes a mudar. Para todos. Luana estava paralisada, seus olhos fixos em Alexandre, caído ali, sem vida. O coração dela disparava. A dor cortava como uma faca. As pessoas ao seu redor sussurravam, mas ela não ouvia. Todo o caos parecia distante, e sua mente girava em um misto de choque e confusão. O que toda aquela cena significava? As palavras de Rafael tinham pesado no ar. A revelação sobre o passado de Carol e Joanete deixara a multidão em estado de choque. Luana sentiu que algo mais profundo estava prestes a se revelar. É como se o mundo em torno dela tivesse mudado de repente, e ela estava prestes a descobrir o porquê. Então, de repente, um grito estrondoso cortou o ar. Veio de longe, e foi seguido por um barulho ensurdecedor de sirenes. Luana virou-se abruptamente e viu um carro da polícia acelerando em direção ao local. As luzes piscando, a sirene gritando. Era um sinal de que a situação estava prestes a ficar ainda mais tensa. Os policiais desembarcaram com pressa e, como uma onda, começaram a empurrar a multidão para trás. Luana, sentindo o pânico subir, tentou se manter firme. Mas o que aconteceu a seguir a fez tremer. Uma mulher, de cabelos desgrenhados e expressão decidida, correu em direção ao local. Ela parecia familiar, mas Luana não conseguia colocar o dedo sobre isso. Não, eu não posso permitir isso! Gritou a mulher, enquanto os policiais tentavam conter a agitação. Era Clara, a irmã de Alexandre, que todos acreditavam estar longe. Luana estava tão chocada que mal conseguiu respirar. Clara, no meio daquela confusão, era tudo que ninguém esperava. Clara, você não deveria estar aqui! Gritou Rafael. Se virando para ela, a tensão no ar ficou elétrica. Mas Clara não se importava. Ela marchou em direção a Carol, empurrando os policiais para o lado. Você tem que ouvir! Eu sei o que aconteceu naquela noite. O que você fez com Joanete não vai ficar impune. Sua voz ecoava, carregada de dor e raiva. O rosto de Carol se contorceu em desespero, e Luana sentiu seus joelhos cederem. O que Clara sabia que poderia mudar tudo novamente? No meio do tumulto, o inesperado, uma explosão. O barulho foi ensurdecedor. E toda a cena virou um mar de pânico. As luzes da polícia piscavam.
Mas logo o som de uma explosão reverberou, fazendo até o chão tremer. O que estava acontecendo? Luana apertou os olhos, tentando entender a cena que desmoronava à sua frente. "Fujam, todos!" gritou um policial, enquanto as pessoas começavam a correr em todas as direções. Clara, Rafael, Carol, todos estavam em estado de choque, e Luana sabia que precisava agir. Mas algo a segurava. Um peso! Um sentimento de que a verdade estava prestes a se desvelar. As pessoas começaram a empurrar umas às outras, e Luana se viu puxada para trás pela corrente da massificação. Mas no meio daquele caos, ela notou algo. Uma pastinha no chão, meio escondida sob a poeira. Aquela não era uma pastinha comum. Seu coração disparou ao reconhecer. Era a mesma que Carol tinha, a que ela usava para guardar seus segredos. Com um impulso, Luana se abaixou e a pegou. Então, a cena mudou novamente. Enquanto todos corriam em pânico, ela conseguiu abrir a pastinha. Havia documentos, fotos e um enorme segredo ali dentro. O que ela viu a fez sentir o mundo desabar. Carol não era apenas uma vítima ou uma vilã. Ela era parte de algo muito maior. Algo que envolvia Alexandre e usuários de um submundo que Luana nunca imaginou. O corpo de um homem que Luana não reconhecia. Mas seu olhar... A dúvida se apertou contra seu peito. O homem tinha traços de alguém que ela já conhecia. Rafael. "Luana, você está bem?" A voz de Clara fez seu olhar se afastar da foto. Mas a pergunta ecoava. Por que ela não sabia disso antes? O que mais estava em jogo? E a cena em torno parecia estar parada no tempo. Aquela pastinha e a revelação poderosa sobre a conexão entre todos os personagens começaram a pressioná-la. O que mais havia e que ela ainda não sabia? E como isso iria mudar tudo? Enquanto o caos se desenrolava, os olhares de Clara, Rafael e alunos estavam fixos nela. Luana percebeu que a busca pela verdade só começava. E ela tinha que desatar esse nó antes que todos fossem consumidos pelo que estava prestes a vir. O que mais tinha se perdido sob a superfície daquela tragédia? Ela não podia deixar de perguntar. Estava realmente pronta para o que estava chegando? Luana estava paralisada, seus olhos fixos em Alexandre, caído ali, sem vida. O coração dela disparava, a dor cortava como uma faca. As pessoas ao seu redor sussurravam, mas ela não ouvia. Todo o caos parecia distante, e sua mente girava em um misto de choque e confusão. Que toda aquela cena significava? As palavras de Rafael tinham pesado no ar. A revelação sobre o passado de Carol e Joanete deixara a multidão em estado de choque. Luana sentiu que algo mais profundo estava prestes a se revelar. Era como se o mundo em torno dela tivesse mudado de repente, e ela estava prestes a descobrir o pé. Então, de repente, um grito estrondoso cortou o ar. Veio de longe e foi seguido por um barulho ensurdecedor de sirenes. Luana virou-se abruptamente e viu um carro da polícia acelerando em direção ao local. As luzes piscando, a sirene gritando, era um sinal de que a situação estava prestes a ficar ainda mais tensa. Os policiais desembarcaram com pressa e, como uma onda, começaram a empurrar a multidão para trás. Luana, sentindo o pânico subir, tentou se manter firme, mas o que aconteceu a seguir a fez tremer. Uma mulher de cabelos desgrenhados e expressão decidida correu em direção ao local. Ela parecia familiar, mas Luana não conseguia colocar o dedo sobre isso. "Não! Eu não posso permitir isso!" gritou a mulher enquanto os policiais tentavam conter a agitação.
Era Clara, a irmã de Alexandre, que todos acreditavam estar longe. Luana estava tão chocada que mal conseguiu expirar. Clara, no meio daquela confusão, era tudo o que ninguém esperava. "Clara, você não deveria estar aqui!" gritou Rafael, se virando para ela. A tensão no ar ficou elétrica. Mas Clara não se importava. Ela marchou em direção a Carol, empurrando os policiais para o lado. "Você tem que ouvir! Eu sei o que aconteceu naquela noite. O que você fez com Joanete não vai ficar impune." Sua voz ecoava, carregada de dor e raiva. O rosto de Carol se contorceu em desespero, e Luana sentiu seus joelhos cederem. O que Clara sabia que poderia mudar tudo novamente? No meio do tumulto, o inesperado. Uma explosão. O barulho foi ensurdecedor, e toda a cena virou um mar de... As luzes da polícia piscavam, mas logo o som de uma explosão reverberou, fazendo até o chão tremer. O que estava acontecendo? Luana apertou os olhos, tentando entender a cena que desmoronava à sua frente. "Fujam, todos!" gritou um policial, enquanto as pessoas começavam a correr em todas as direções. Clara, Rafael, Carol, todos estavam em estado de choque. E Luana sabia que precisava agir. Mas algo a segurava. Um peso, um sentimento de que a verdade estava prestes a se desvelar. As pessoas começaram a empurrar umas às outras, e Luana se viu puxada para trás pela corrente da massificação. Mas no meio daquele caos, ela notou algo. Uma pastinha no chão, meio escondida sob a poeira. Aquela não era uma pastinha comum. Seu coração disparou ao reconhecer. Era a mesma que Carol tinha, a que ela usava para guardar seus segredos. Com um impulso, Luana se abaixou e a pegou. Então, a cena mudou novamente. Enquanto todos corriam em pânico, ela conseguiu abrir a pastinha. Havia documentos, fotos e um enorme segredo ali dentro. O que ela viu a fez sentir o mundo desabar. Carol não era apenas uma vítima ou uma vilã. Ela era parte de algo muito maior. Algo que envolvia Alexandre e usuários de um submundo que Luana nunca imaginara. Uma foto em particular fez seu coração parar. Era uma imagem de Carol e Joanete, mas atrás delas havia uma terceira pessoa, o corpo de um homem que Luana não reconhecia. Mas seu olhar, a dúvida se apertou contra seu peito. O homem tinha traços de alguém que ela já conhecia. Rafael, "Luana, você está bem?" A voz de Clara fez seu olhar se afastar da foto. Mas a pergunta ecoava. Por que ela não sabia disso antes? O que mais estava em jogo? E a cena em torno parecia estar parada no tempo. Aquela pastinha e a revelação poderosa sobre a conexão entre todos os personagens começaram a pressioná-la. O que mais havia escondido? A verdade ecoava como um sino nas profundezas de sua alma. Havia algo muito mais profundo e obscuro nesta teia de vidas interligadas. O passado de cada um estava voltando de maneira implacável. E agora, Luana estava mais do que pronta para descobrir tudo. O que mais estava escondido atrás da superfície daquela tragédia? Ela não podia deixar de perguntar. Estava realmente pronta para o que estava chegando? A multidão começou a se dispersar, mas algo mais estava prestes a acontecer. Uma figura familiar apareceu. Não era apenas um dos repórteres. Era outro homem surgir da escuridão em meio ao caos. Ele se fez notar, atraindo olhares curiosos para si. Quando ele se aproximou de Luana, seus olhos brilharam com uma intensidade que fez sua pele arrepiar. Se tratava de Enzo, o ex-colega de classe de Luana. "Luana, você não devia estar aqui.
Há coisas que você não entende, ele sussurrou. E havia um peso na sua voz que fazia o coração dela acelerar. Como você? Luana hesitou. Mas antes de conseguir completar a pergunta, Enzo fez um gesto, abrindo o caminho através da confusão. Venha! Precisamos falar. É sobre Carol e Joanete. E sobre Alexandre. Ele puxou Luana. Seus olhos carregavam uma urgência que a deixava inquieta. Não é o que parece. Tenho informações que mudam tudo. E naquele instante, sua mente correu. O que Enzo sabia? O que mais poderia mudar a verdade que estava prestes a ser revelada? Luana sentiu a pressão aumentar. Cada segundo parecia uma eternidade, porque naquele dia, a linha entre o bem e o mal estava prestes a ser cruzada de novo. E a verdade estava a um passo de desmoronar tudo o que ela acreditava. Luana estava paralisada, seus olhos fixos em Alexandre, caído ali, sem vida. O coração dela disparava, a dor cortava como uma faca. As pessoas ao seu redor sussurravam, mas ela não ouvia. Todo o caos parecia distante, e sua mente girava em um misto de choque e confusão. O que toda aquela cena significava? As palavras de Rafael tinham pesado no ar. A revelação sobre o passado de Carol e Joanete deixara a multidão em estado de choque. Luana sentiu que algo mais profundo estava prestes a se revelar. Era como se o mundo em torno dela tivesse mudado de repente, e ela estava prestes a descobrir o porquê. Então, de repente, um grito estrondoso cortou o ar. Veio de longe e foi seguido por um barulho ensurdecedor de sirenes. Luana virou-se abruptamente e viu um carro da polícia acelerando em direção ao local. As luzes piscando, a sirene gritando. Era um sinal de que a situação estava prestes a ficar ainda mais tensa. Os policiais desembarcaram com pressa e, como uma onda, começaram a empurrar a multidão para trás. Luana, sentindo o pânico subir, tentou se manter firme. Mas o que aconteceu a seguir a fez tremer. Uma mulher de cabelos desgrenhados e expressão decidida correu em direção ao local. Ela parecia familiar, mas Luana não conseguia colocar o dedo sobre isso. Não! Eu não posso permitir isso! Gritou a mulher, enquanto os policiais tentavam conter a agitação. Era Clara, a irmã de Alexandre, que todos acreditavam estar longe. Luana estava tão chocada que mal conseguiu respirar. Clara, no meio daquela confusão, era tudo que ninguém esperava. Clara, você não deveria estar aqui! Oh, gritou Rafael, se virando para ela. A tensão no ar estava elétrica. Mas Clara não se importava. Ela marchou em direção a Carol, empurrando os policiais para o lado. Você tem que ouvir. Eu sei o que aconteceu naquela noite. O que você fez com Joanete não vai ficar impune. Sua voz ecoava, carregada de dor e raiva. O rosto de Carol se contorceu em desespero, e Luana sentiu seus joelhos cederem. O que Clara sabia que poderia mudar tudo novamente? No meio do tumulto, o inesperado. Uma explosão! O barulho foi ensurdecedor e toda a cena virou um mar de pânico. As luzes da polícia piscavam, mas logo o som de outra explosão reverberou, fazendo até o chão tremer. Luana apertou os olhos, tentando entender a cena que se desmoronava à sua frente. Fujam, todos! Gritou um policial, enquanto as pessoas começavam a correr em todas as direções. Clara, Rafael, Carol, todos estavam em estado de choque. E Luana sabia que precisava agir, mas algo a segurava. Um peso, um sentimento de que a verdade estava prestes a se desvelar. As pessoas começaram a empurrar umas às outras.
e Luana se viu puxada para trás pela corrente da massificação. Mas, no meio daquele caos, ela notou algo. Uma pastinha no chão, meio escondida sob a poeira. Aquela não era uma pastinha comum. Seu coração disparou ao reconhecer. Era a mesma que Carol tinha, a que ela usava para guardar seus segredos. Com um impulso, Luana se abaixou e a pegou. Então, a cena mudou novamente. Enquanto todos corriam em pânico, ela conseguiu abrir a pastinha. Havia documentos, fotos e um enorme segredo ali dentro. O que ela viu fez seu mundo desabar. Carol não era apenas uma vítima ou uma vilã. Ela era parte de algo muito maior. Um esquema manchado com mentiras que Luana nunca imaginara. Uma foto, em particular, fez seu coração parar. Era uma imagem de Carol e Joanete. Mas atrás delas estava um homem que Luana reconhecia. Um ex-colega da escola. Seu nome lhe veio à mente como um soco. Alex, o melhor amigo de Alexandre. E ao lado dele, um símbolo que provocou um frio na espinha de Luana. Um emblema associado a uma gangue local, do qual nunca ouvira falar, mas que agora soava como o mais aterrorizante dos pesadelos. Luana, você está bem? A voz de Clara fez seu olhar se afastar da foto. A expressão de Clara, antes determinada, agora era de desespero, como se ela tivesse absorvido a magnitude da revelação. É isso que você estava escondendo, Carol? O envolvimento com gangues? Ogros murmúrios aumentaram ao redor. Os rostos na multidão tornaram-se uma mistura de choque e desapontamento. Mas a verdadeira reviravolta ainda estava por vir. De repente, Rafael, que estava calado até então, disparou. Não estava apenas este esquema. Muita coisa foi escondida, mas a maior delas é o que você e Alexandre realmente planejaram. Ele apontou para Carol, e o olhar dela se transformou no mais profundo pânico, como se uma máscara tivesse sido tirada. O que você disse? Luana perguntou, o coração disparando. Rafael continuou, a voz firme. Eles estavam juntos nesse plano, Luana. Carol e Alexandre estavam envolvidos em algo muito maior, algo que envolvia a Joanete. Se você olhar de verdade, vai perceber que tudo isso é um encobrimento. O murmúrio da multidão se intensificou, as pessoas sussurrando confusas. As palavras de Rafael ecoaram como um trovão. O chão parecia desabar sob os pés de Luana. E naquele momento, ela percebeu que havia muito mais em jogo do que pensava. Não tinha certeza de quem era Carol, nem de quem era Alexandre. Mas a verdade estava prestes a explodir como um fogo de artifício, iluminando tudo, mas talvez causando ainda mais destruição. O que mais havia escondido? E se tudo o que parecia verdadeiro fosse uma completa mentira? Luana se perguntou. E assim, ela sentiu que a tempestade de revelações estava apenas começando e não havia como escapar. Luana observou o caos ao seu redor, o pesadelo ganhando vida. A multidão se aglomerava, mas tudo parecia distante, como se o mundo estivesse sendo empurrado para longe dela. O rosto de Carol se desintegrava em lágrimas. Ela parecia uma sombra do que era, apanhada entre mentiras e verdades dolorosas. O que você fez, Carol? O sussurro escapou dos lábios de Luana, carregado de uma confusão crescente. As vozes na multidão se transformaram em um eco surdo, uma mistura de pesares e julgamentos. Rafael estava em pé,
como um farol de indignação. A verdade não pode mais ficar escondida, gritou, sua raiva explodindo a cada palavra. Clara, a irmã de Alexandre, estava paralisada, dando passos hesitantes enquanto tentava processar a intensidade do momento. A cena tinha uma energia palpável, como se a verdade estivesse prestes a despencar. Eu sei de tudo. Não é o que vocês pensam. Ele se virou para os presentes, como se quisesse prender a atenção de cada um. Há muito mais em jogo do que isso. A voz dele ressoou, impactando a multidão que silenciou. Luana se lembrou de momentos passados com ele, como uma conexão de infância, que agora pulsava com uma urgência compartilhada. Os segredos de Carol e Joanete são entrelaçados. Algo maior está em jogo. Nesse momento, um polícia de pé e atento olhou para o grupo. Todos vocês estão envolvidos nessa bagunça. Precisamos das verdades, mas isso precisa acabar agora. O clima pesou, mas Luana sentiu uma onda de coragem crescer dentro dela. Era hora de parar de hesitar. Carol! Ela gritou, fazendo os olhos da mulher se voltarem para ela. Se você sabe algo, agora é a hora de contar. Não se esconda mais das suas mentiras. A voz dela carregava um desespero genuíno, mas uma determinação firme. Carol hesitou, os olhos marejados, e a multidão estava em suspense. Então, com uma respiração profunda, ela começou a falar, como se as palavras estivessem presas por muito tempo. A primeira coisa que você precisa entender é que eu amava Joanete e Alexandre. Mas havia essa pressão, esse mundo sombrio no qual estávamos todos envolvidos. A gangue! Tudo aconteceu tão rápido. Eu nunca quis que isso chegasse a esse ponto. As palavras de Carol levantaram murmúrios, e Luana ouviu o eco da dor em cada sílaba. Ela ficou sem palavras, o nó na garganta pesando. Como tudo isso não tinha sido revelado antes? Estava tudo tão entrelaçado, mas parecia que a verdade começava a emergir. Então, a noite em que Joanete desapareceu, eu não estava sozinha. Alexandre estava lá. JC, o líder da gangue, nos pressionou. Estávamos tentando sair, mas cada palavra de Carol ressoava. Como se os segredos finalmente estivessem escapando. E ali, no meio da confusão, com estrondos de sirenes ao fundo, Luana percebeu que a verdadeira tragédia era que todos estavam de alguma forma perdidos, tentando encontrar seu caminho. A intensidade da revelação trouxe uma onda de reações. A multidão estava presa, suas emoções cruas e expostas. Alguns expressaram compreensão, outros incredulidade. Clara, com lágrimas nos olhos, olhou para Carol. Mas você me jurou que não tinha nada a ver com isso. Como você pôde? Eu não sabia o que fazer. Eu estava com medo. As palavras de Carol eram plenas de dor, mas havia algo a mais ali. Luana se aproximou, prestando atenção. O que estava perdido ali não era só segredo, mas a própria verdade da vida delas. Uma tapeçaria de amor e traição. No silêncio que seguiu, Luana sentiu que havia um caminho a seguir. Talvez isso não acabe aqui, ela disse em voz baixa. Mas agora temos um caminho para reconstruir. Os olhares se cruzaram, e cada um ali sabia que tudo teria suas consequências. Enquanto as luzes da polícia piscavam e o caos ao fundo começava a se acalmar, Luana percebeu: cada história nesta teia de mentiras pode finalmente encontrar um fechamento. Mas o que mais estava escondido? E quem mais poderia ser afetado?
As vidas poderiam estar prestes a mudar, mas o futuro seria algo novo, um recomeço em meio ao caos. E então, antes que tudo se dissipasse, a determinação tomou conta. Pessoal, não se esqueçam de que a história não termina aqui. Este é o ponto de virada e precisamos nos apoiar. E com esse grito, Luana sentiu a força do coletivo, decidida a resgatar a verdade e a conexão perdida entre eles. Agora, é hora de você agir. Se inscreva imediatamente no canal. Não perca as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e não deixe passar. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. Suas opiniões importam. Compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Lembre-se, apenas os verdadeiros fãs compreendem a importância de apoiar o canal com essas ações. Não espere nem mais um segundo.